Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui quem fala é seu irmão em Cristo, irmão Manuel. Vou estar dando prosseguimento agora, a partir do estudo 27, sobre a soberania de Deus na salvação. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e vamos prestar atenção aqui agora no estudo. A salvação não começa no homem, mas em Deus. Neste estudo bíblico profundo, vamos compreender o que as Escrituras ensinam sobre a soberania de Deus na salvação, desde a eleição eterna, passando pela obra redentora de Cristo, até a regeneração realizada pelo Espírito Santo. A Bíblia revela que o Senhor é quem chama, transforma o coração e conduz o pecador à fé. Esse ensino traz humildade ao homem e toda a glória pertence a Deus. Neste estudo você entenderá o que a Bíblia ensina sobre eleição e graça, porque a salvação depende da misericórdia de Deus, como o Espírito Santo aplica a redenção no coração do pecador. A segurança da salvação nas mãos de Deus. Se você ama estudar a palavra de Deus com profundidade, neste conteúdo foi preparado para fortalecer sua fé e ampliar seu entendimento das Escrituras. Compartilhe esse estudo para que mais pessoas conheçam a grandeza da graça de Deus. A soberania de Deus na salvação. Introdução. A salvação do pecador é apresentada nas Escrituras como uma obra totalmente dependente de Deus. A Bíblia ensina que depois da queda de Adão, a humanidade inteira passou a viver em estado de corrupção espiritual. Isso significa que o ser humano, por si mesmo, não possui capacidade de buscar a Deus de maneira salvadora. O apóstolo Paulo escreveu: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3:11. Essa condição revela que a salvação não pode começar no homem, mas precisa começar em Deus. Continuando. Desde a eternidade, Deus determinou em seu conselho soberano salvar um povo para si. Essa decisão não foi baseada em méritos humanos, obras futuras ou escolhas previstas no homem, mas no beneplácito de sua vontade, no beneplácito da própria vontade de Deus, e graças a Deus por isso. Paulo afirma claramente: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Romanos 9:16. Isso significa que a causa final da salvação não está na vontade humana, mas na misericórdia divina. Entenderam? A causa final da salvação não está na vontade humana, mas na misericórdia divina. O próprio Jesus ensinou esse princípio quando declarou: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. Observe que o texto mostra uma ordem lógica. Primeiro, o Pai dá ao Filho, e então o pecador vem a Cristo. Isso demonstra que a iniciativa da salvação parte de Deus. Mais adiante, Jesus acrescenta: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. A palavra usada aqui indica uma ação eficaz de Deus que conduz o pecador à fé. Entenderam? A palavra usada aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, indica uma ação eficaz de Deus que conduz o pecador à fé. Essa verdade está profundamente ligada à doutrina da eleição. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu em Cristo aqueles que seriam salvos. Paulo escreve: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1:4. Essa escolha não ocorreu dentro da história, mas na eternidade. Ela revela o propósito soberano de Deus em redimir um povo para a glória de seu nome. Entenderam? Vou repetir.
Essa escolha não ocorreu dentro da história, mas na eternidade. Ela revela o propósito soberano de Deus em redimir um povo para a glória de seu nome. A tradição teológica clássica afirma essa verdade de forma clara. A Confissão de Fé de Westminster declara no capítulo 3 que Deus, segundo o conselho muito sábio e santo de sua própria vontade, ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece. No que diz respeito à salvação, o capítulo 10 afirma que aqueles que Deus predestinou são chamados eficazmente pelo Espírito Santo, sendo iluminados espiritualmente para compreender as coisas de Deus. O capítulo 10 afirma que aqueles que Deus predestinou são chamados eficazmente pelo Espírito Santo, sendo iluminados espiritualmente para compreender as coisas de Deus. Essa obra do Espírito é chamada de regeneração. O pecador morto espiritualmente por causa do pecado precisa receber nova vida. Paulo descreve essa realidade quando escreve: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Um morto espiritual não pode produzir fé por si mesmo. Portanto, Deus precisa primeiro vivificá-lo. A fé, então, surge como resultado da obra divina no coração. O teólogo Herman Bavinck explica que a graça de Deus não apenas oferece salvação, mas efetivamente a aplica ao eleito. Segundo ele, a regeneração é obra soberana, pela qual Deus muda o coração do pecador, inclinando sua vontade para Cristo. De modo semelhante, Louis Berkhoff ensina que o chamado eficaz do Espírito Santo torna certa a resposta do pecador, não por coerção, mas porque Deus transforma o coração e torna a pessoa disposta a crer. A Escritura mostra ainda que a salvação inteira pertence ao Senhor do começo ao fim. A salvação inteira, ela pertence ao Senhor do começo ao fim. Ela começa com Deus, é sustentada por Deus e termina em Deus. Em Efésios 2, 8-9 está escrito: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até mesmo a fé pela qual recebemos Cristo é descrita como dom divino. Dessa forma, toda a glória da redenção pertence exclusivamente a Deus. Essa verdade não significa que Deus seja o autor do pecado ou que trate os seres humanos como máquinas. Pelo contrário, quando Deus salva alguém, ele renova a vontade do pecador, fazendo com que a pessoa venha a Cristo livremente. O coração antes rebelde passa a amar aquilo que antes rejeitava. Assim, a graça divina não destrói a vontade humana, mas a liberta da escravidão do pecado. Outro aspecto importante da soberania divina na salvação é a preservação dos santos. Aqueles que Deus chama e justifica também serão guardados até o fim. Jesus afirmou: Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28, palavras do Senhor Jesus. Isso mostra que a segurança da salvação não depende da força do crente, mas da fidelidade de Deus. Deus jamais colocará a segurança da salvação nas mãos de um coração morto, nas mãos de um homem miserável, pecador, morto em seus delitos e pecado. Por isso, a segurança da salvação não depende da força do crente, mas da fidelidade de Deus. Graças a Deus por isso. Portanto, quando contemplamos o ensino bíblico sobre a salvação, vemos uma cadeia completa da graça divina: eleição eterna, redenção realizada por Cristo, chamado eficaz pelo Espírito, fé concedida ao pecador,
e preservação final dos santos. Tudo isso revela que a salvação é do início ao fim obra de Deus. A salvação é do início ao fim obra do Senhor. Essa doutrina tem um propósito pastoral profundo. Ela humilha o orgulho humano, porque ninguém pode se gloriar diante de Deus. Ao mesmo tempo, traz grande consolo ao crente, pois sua esperança não está em sua própria força, mas na fidelidade do Deus que começou a boa obra e a completará. Filipenses 1,6. Assim, a soberania de Deus na salvação não diminui a responsabilidade humana de crer e se arrepender, mas mostra que por trás da fé verdadeira está a poderosa graça de Deus. No fim, toda redenção aponta para um único objetivo, que a glória da salvação pertença exclusivamente ao Senhor, como afirma a Escritura. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Espero que esse estudo tenha te edificado. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.